Paz do Senhor, irmãos. Nessa noite, mais uma vez, vamos dar início a esse culto na presença do Senhor. Mais um trabalho direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E que nessa noite nós possamos atentar para a palavra do Senhor, para aquilo que o Senhor tem para os nossos corações, para tudo aquilo que Ele tem para nos oferecer nessa noite através da sua palavra. Nesse momento eu convido você a fazer uma oração. Oremos ao Senhor, Senhor Deus e Pai, Jesus amado. Nesse momento, Senhor, estamos dando início, meu Pai, ao trabalho, Senhor, da Tua casa, ó Pai, Senhor amado. Que nesse momento, ó Deus, o Senhor possa alcançar, meu Pai, os meus irmãos que estão em casa, aqueles que nesse momento, ó Pai, vão também, Senhor, compartilhar, meu Pai, desse vídeo. Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar e dar vitória a cada um, Senhor, através da Tua palavra, porque a Tua palavra não volta vazia, Senhor, mas antes se apraz, meu Pai amado, em falar com cada um de nós, Senhor amado. Nessa noite já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Agora vamos então ao louvor ao Senhor nosso Deus. Amém? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. É que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. É que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Aleluia, glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor no livro de Jonas, capítulo 4. A palavra do Senhor que nessa noite vai nos trazer um conteúdo muito especial. Louvado seja o nome de Jesus. Capítulo 4 de Jonas, que nos diz: com isto desgostou-se Jonas e extremamente ficou irado, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esta tua ira. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez um
repouso e debaixo dela uma sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E em nascendo o sol, Deus mandou um vento oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que não há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Palavra do Senhor na nossa vida, para a nossa meditação. A Bíblia nos fala sobre Jonas. Às vezes, quando nós falamos de Jonas, muitas vezes nós achamos assim: Jonas, aquele que se acovardou de levar a palavra, Jonas, aquele que não queria falar de Jesus, Jonas, aquele que se acovardou e não quis ir até Nínive. E muitas vezes nós olhamos para Jonas dessa maneira, mas nessa noite eu quero falar diferente de Jonas. Eu quero falar de Jonas como um homem que foi escolhido. Eu quero falar de Jonas como uma pessoa que recebeu de Deus para levar. E quero falar de Jonas como ser humano, como pessoa que sobrevive na terra e que tem seus medos e suas frustrações. Nessa noite eu quero falar com você de frustração, de medos, de angústia, de pessoas que Deus escolheu, e quero falar também com você do grande amor que Deus tem por mim e por você. Eu quero meditar sobre esta palavra dizendo para você que Jonas, como eu, como você, talvez, se fôssemos escolhidos para ir a Nínive, para ir em qualquer outro lugar em que havia tremenda guerra, tamanha discussão, tamanhas mortes, tantas mortes haviam naquele lugar, tanto sangue derramado, talvez, possivelmente, eu também diria a mesma coisa. Talvez eu, na verdade, teria o mesmo pensamento, mas eu vou logo para aquele lugar. Mas eu vou logo para um lugar que está havendo tanta matança, tanto sangue derramado. E Jonas, como eu, como você, sendo carnal, sentiu seus medos. Todos nós sentimos medo, todos nós temos todas essas coisas, porque isso vem do ser humano. Mas a Bíblia diz que Jesus veio em carne, se tornou em carne para entender todas as minhas frustrações e as suas também. Nessa noite eu quero falar com você de um Jonas, que o Senhor escolheu para levar a sua palavra. Um vaso escolhido para o Senhor, mas um vaso que precisaria também ter as suas experiências com Deus. E muitas vezes é necessário que o Senhor Deus toque em uma planta que está ao nosso redor, para que nós possamos entender que o amor do Senhor Jesus é pelo ser humano. O amor do Senhor Jesus é por alguém que Ele criou. Pois a Bíblia diz que quando eles estavam juntos, o pai e filho, que o pai disse ao filho: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. A Bíblia diz que foi todo o seu amor derramado naquele momento. E a Bíblia ainda nos diz no livro de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. A palavra do Senhor nos garante ainda, dizendo para nós que o amor do Senhor Jesus está todo derramado naquele que Ele o criou, que é o ser humano. E Jonas estava ali, encaminhando para ir até Nínive, para pregar as pessoas, como disse o Senhor na sua palavra. Pessoas que não sabiam discernir a mão direita da esquerda, pessoas que ainda não conheciam o Senhor, e o Senhor escolheu a Jonas para isso. Mas a Bíblia diz que Jonas, ele não olhou atentou para este amor, ele não olhou para esse amor que estava derramado ali no momento, o Senhor Jesus querendo usar. E muitas vezes Jonas teve aquele medo. Na verdade, a Bíblia diz que o Senhor disse: vai até Nínive. Mas a Bíblia diz que Jonas, ele pensou no momento, ele teve medo e ele não quis ir até aquele lugar. Mas a Bíblia diz que ali houve um tumulto naquele barco e Jonas foi lançado ao mar. E a Bíblia diz que Jonas orou do ventre do peixe ao Senhor Jesus. E agora Jonas está frustrado, dizendo: me é melhor morrer do que morrer, viver do que morrer.
Morrer do que viver. Mas a Bíblia diz que Jonas estava no ventre do grande peixe. E ali Jonas clamou ao Senhor. Mas agora o Senhor tira Jonas do ventre daquele peixe para o enviar. E a Bíblia diz que Jonas agora quer morrer. Muitas vezes nós pensamos que a morte, ou nos afastar, ou deixar de fazer o que é de Deus, é verdadeiramente a única decisão para a nossa vida. Mas essa noite eu trago uma palavra para você de ânimo dizendo: você não saiu da situação que saiu, você não foi chamado para voltar para trás, você não foi chamado pelo Senhor Jesus para ficar atribulado e até deixar os caminhos do Senhor. Você não foi chamado para isso, você foi chamado para fazer a diferença, mesmo com as tuas frustrações, com os teus projetos aí que muitas vezes não deu certo, mas é porque não chegou o momento ainda. Mas todo aquele que coloca os seus projetos diante do Senhor, principalmente na vontade do Senhor, tenha certeza que o Senhor Deus, Ele opera maravilha. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que Jonas, ele saiu ali para Nínive, e a Bíblia diz que Nínive precisava de arrependimento, e o arrependimento só vem quando alguém ministra a palavra do Senhor, e quando alguém leva as boas novas de Jesus, pois o Evangelho são boas novas de salvação. E a Bíblia diz que Jonas teria que ser enviado para Nínive, mas Jonas, ele teve medo e fugiu para não ir para aquele lugar. Mas a Bíblia diz agora que Jonas estava fadigado, e Jonas sai pelo caminho, e agora ele senta-se na beira do caminho, e a Bíblia diz que ali começa a crescer uma boboreira, e a Bíblia diz que ele começa a ficar ali naquela sombra. É muito gostoso sentarmos, sentir um vento maravilhoso, uma brisa gostosa quando nós queremos descansar, onde ainda não é tempo para o descanso. A Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui, louvado seja o nome de Jesus, mas quando o Senhor quer nos enviar para levar boas novas de salvação, nessa noite o Senhor Deus está dizendo para mim e para você: Jonas foi escolhido assim como você foi escolhido. Não importa o tempo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus falou com Caleb. Caleb tinha 45 anos. E Caleb, quando o Senhor voltou a falar com Caleb, Caleb tinha 85 anos. Mas a Bíblia diz que Caleb falou dessa forma: a minha fé é mesmo quando o Senhor falou comigo pela primeira vez, como agora a minha fé continua a mesma. Nessa noite o Senhor Jesus está querendo firmar a nossa fé, a nossa convicção no Senhor Jesus. Não importa o momento em que vivemos, o importante é que vivemos com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O importante é que quando Jonas estava ali, a Bíblia diz que o mesmo Deus que criou a planta para o ajudar, para dar uma sombra a Jonas, foi o mesmo Deus que enviou o verme para estar ali, comendo a raiz daquela planta, e aquela planta secou-se, e de sobremaneira Jonas irou-se outra vez. Mas a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que Jonas estava ali entristecido, e o Senhor Jesus falou com Jonas desta maneira: Jonas, você se ira por uma planta que você não teve trabalho, por uma planta que nasceu e que numa noite só cresceu e no outro dia morreu. Você se irou por isso, e eu na verdade não posso sentir também por um povo que eu criei, um povo que é meu, um povo que eu levantei para a salvação, um povo que precisa ouvir a minha verdade. Eu não posso enviar você, eu não posso falar com você desta maneira por pessoas que não sabem discernir a mão direita da esquerda, e muitos animais que estão a perecer. Jesus falou dessa forma, sabe por quê, meu irmão? Porque não importa, o Senhor disse assim: eu te abençoarei na terra da aflição. É na terra da aflição que Jesus vai me abençoar, é na terra da aflição que Jesus vai te abençoar, é na terra da aflição que Ele vai te levantar, é na terra da aflição que Ele vai me levantar como profeta do Senhor, é na terra da aflição que Ele vai me enviar, é na terra da aflição que Ele vai te enviar, é na terra da aflição que vai fazer notório o seu nome, é na hora da aflição que Jesus vai mostrar que Ele é o Todo-Poderoso. É na hora da aflição que Ele vai criar situação para te abençoar e para me abençoar também. É na hora da aflição que Ele está dizendo para você: é nesse momento que eu estou com você, porque eu te amo de todas as maneiras, da maneira que você estiver, eu amo você. É isso que Jesus está dizendo. Não importa o que está acontecendo lá fora, o que importa é o que Jesus Cristo está falando com você nessa noite. O que importa é que Jesus está dizendo para você: eu me preocupo com você. Jesus está dizendo: eu levantei vasos para levar mensagem de boa nova para você.
Eu levantei vasos para profetizar coisas novas para você. Eu levantei profetas para estar levando a minha verdade, a minha palavra. Eu levantei pessoas capacitadas. Eu enviei, estou capacitando para enviar pessoas que possam falar a minha palavra. Porque o Senhor Jesus queria que Nínive fosse outra cidade. O Senhor queria mudar aquela cidade. E muitas vezes nessa noite o Senhor Jesus, através da sua palavra, Ele está nos mostrando que através do seu vaso, do seu profeta, do homem de Deus, a mulher de Deus, pela sua palavra, Ele pode fazer mudar todas as coisas. Ele pode criar uma mudança repentina quando a sua palavra é ministrada, quando alguém leva a sua mensagem, quando alguém está pronto para falar aquilo que o Senhor Jesus tem para falar para os seus filhos. Nessa noite o que Ele tem, o que Ele está falando nessa noite para os seus filhos, para aqueles que estão me ouvindo, todos que ouvem a palavra de Deus. E o João escreveu que aqueles que ouvem a palavra de Deus, esses são de Deus. Você nesse momento que está ouvindo também, você também é de Deus, porque você está ouvindo. Você que está atentando para esta palavra nessa noite, o Senhor Deus está dizendo assim: não se atemorize, porque ainda há um Deus que está sob o controle de tudo. Não se atemorize a ponto de não querer falar que Jesus Cristo ainda faz prodígio, maravilha. Jesus ainda continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente, pois Ele, os seus olhos estão atentos para esta nação, os seus olhos estão atentos para nós que estamos aqui, sobre o seu domínio, pois Ele diz: eu sou o vosso dominador, diz o Senhor dos Exércitos. Jonas disse: Senhor, Senhor, eu temi, porque eu sabia que Tu é um Deus temível e poderoso. E o Senhor Jesus respondeu para ele: Jonas, eu te enviei, e se eu te enviei, você não tem por que recusar, porque eu te enviei, porque certamente eu sou contigo. Irmão, se Deus nos enviou, se Deus está conosco, se Deus está guardando a igreja, se Deus está nesse momento nos revestindo com a sua palavra, é porque algo Ele tem de melhor para a minha vida e para a sua vida. Não se coloque numa posição neste momento, porque muitas pessoas acham que pela dificuldade está totalmente já deixado pelo Senhor. De forma alguma. Jesus te ama, está cuidando de você e está dizendo: quando todas essas coisas acontecerem, ainda não é o fim, ainda não é o fim do povo de Deus, não é o seu fim, não é o fim de nada. Jesus ainda não decretou o final de nada. Jesus está dizendo assim: eu abençoarei na terra da aflição. Jesus está falando dessa forma. Jonas estava designado para uma obra. Jonas estava designado para fazer as coisas mudar. Jonas estava designado para levar uma palavra de salvação e de vitória. Jonas foi chamado para ir até Nínive, porque em Nínive era uma cidade sanguinária. Nínive estava ali debaixo de um pecado muito grande, de uma escravidão muito grande, e precisava de boas novas. E o Senhor Jesus escolheu a Jonas para levar essa mensagem. Nesse momento eu digo para você: Jesus está colocando palavras sobre as nossas bocas. Jesus está colocando algo novo sobre o nosso coração. Jesus está restituindo a nossa esperança. Está dizendo assim: filho, eu nunca te deixei. Eu nunca deixei de te amar. Eu sempre estive do teu lado. Eu estou do teu lado. Estou te ajudando e estou dizendo para você: ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que não haja vaca na malhada, todavia eu confiarei no Senhor Jesus e na força do seu poder. Jesus não mudou. Ele continua na sua palavra dizendo: louvado seja o nome de Jesus. E Deus mandou um vento calmoso e oriental, e bateu o sol na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que lhe pediu a morte, dizendo: me é melhor morrer do que viver. Tem alguém que acha que morrer neste momento é melhor do que viver, mas escolha a vida para que viva. Escolha viver com o Senhor, porque a sua vida para o Senhor tem muito valor. Se Ele levantou você, se Ele te segurou até aqui, é porque Ele tem um particular maior com você. É porque você precisa mergulhar na força, na determinação do Senhor Jesus, para que Ele possa te mostrar o profundo que há com Ele e o que Ele tem para revelar para a sua vida. Jesus está dizendo: Ele é o Deus do profundo. Se você ainda não conheceu esse profundo, esse particular que Ele tem, o Senhor está dizendo dessa forma: eu quero enviar você
você para mudar a situação. Eu chamei você para usar você para a situação ser mudada. Porque a minha palavra, onde ela chega, ela muda a situação. Jonas disse: é melhor morrer do que viver. Jonas havia orado ao Senhor do ventre daquele peixe. E o Senhor ouviu Jonas do ventre do peixe. O Senhor, não importa a maneira que Jonas estava. Muitas pessoas falam: eu tenho que orar dessa forma, desse jeito ou daquele outro. A mulher samaritana também perguntou: onde devemos adorar o Senhor? No monte ou em Jerusalém? Mas o Senhor disse: não importa o lugar, o que importa é que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. É o que o Senhor Jesus quer ser adorado por você. É que Jesus quer que você dê lugar a Ele para que Ele faça coisas novas. Porque nós somos embaixadores da verdade. Nós somos embaixadores de coisas boas. Porque o Evangelho é boas novas. Aleluia. Êxodo, a palavra êxodo quer dizer tirar da escravidão, sair da escravidão, ser aberto os caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite o Senhor tem um êxodo para você. Louvado seja o nome de Jesus. Jonas, que estava lá orando no ventre do peixe, agora Jonas quer morrer. Jonas disse: é melhor morrer do que viver. Mas Jesus estava mostrando para Jonas que viver em Cristo não existe morte. Porque o apóstolo Paulo escreveu dessa forma: tragada foi a morte pela vitória. Nós não temos mais morte para a nossa vida, mas nós temos viver com Cristo eternamente. E se nós estivermos dentro da palavra do Senhor, fazendo o seu querer como servo do Senhor, nós não temos por que morrer, mas nós temos com que viver para Cristo. Jonas agora, ele se sentia frustrado. Jonas agora, ele achou bom estar naquela sombra gostosa, que ali o acolhia debaixo daquela planta. Jonas agora pensou: eu vou ficar aqui um tempinho, eu vou ficar aqui só observando as coisas daqui de cima. Mas o Senhor que conhecia o coração de Jonas, o Senhor que conhecia o propósito, o Senhor que conhecia o chamado que ele tinha por Jonas, o Senhor que conhecia o seu filho, ele agora vai lá e envia um verme para tocar naquela árvore. Aquela árvore estava sendo tocada agora por um verme. E aquela árvore agora começa a morrer. E aquela sombra que Jonas estava, ela começa a deixar de existir. E Jonas começa a ficar triste. E Jonas começa a falar com Deus. E muitas vezes nós também ficamos tristes por coisas que nós não entendemos no momento que acontece conosco. Muitas vezes acontece conosco para que as coisas comecem a ser diferentes no querer de Deus. Para que as coisas de Deus venham acontecer na nossa vida da maneira que Ele quer. E ali o Senhor tocou numa planta. O Senhor não tocou em outra coisa a não ser uma planta. Mas Jonas ficou triste. Porque Jonas, na verdade, aquela planta para ele no momento era tudo que ele achava de bom. Mas o Senhor conhece o melhor para a nossa vida. E Ele diz assim: porque os meus caminhos não são vossos caminhos, e nem os nossos pensamentos são vossos pensamentos. Porque os meus pensamentos são mais altos do que os teus. Os pensamentos de Deus para a nossa vida são muito mais altos, irmãos. Nós pensamos limitado, mas o Senhor, Ele tem uma maneira de ver as coisas diferentes para a nossa vida. E Jonas agora, porque morreu a planta começou a murchar. Jonas agora, ele começa a olhar para aquela planta e ele começa a ficar triste. Jesus disse para mim nessa noite, para eu dizer para você: não fique triste se alguma coisinha pequena morreu do seu lado, se alguma coisa deixou de existir. Louvado seja o nome do Senhor. Desculpa, irmãos. Não fique triste dessa maneira. Porque se acontecer alguma coisa, é porque o Senhor permitiu. Se alguma coisa saiu da maneira que você achava que teria que ser, é porque o Senhor está preparando o melhor para você. A sua chamada continua a mesma, desde o primeiro dia que Ele te viu e que Ele te reconheceu no ventre da tua mãe. A sua chamada é para salvar vidas. A sua chamada é de amor. A sua chamada é do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele produz frutos. E o primeiro fruto do Senhor Jesus é amor. Se você tem amor pelas almas, se você tem amor pelo próximo, se você tem amor pelo seu irmão, continue obedecendo, continue fazendo o querer do Senhor.
Continue recebendo de Deus aquilo que Ele tem para você. Porque a melhor instrução para a nossa vida é a instrução de Deus. Jonas, como eu e você, não é aquele homem que muitas pessoas chamam, você é Jonas, você é covarde. Eu não me atreveria a falar de Jonas dessa maneira. Eu falo de Jonas como meu irmão, que tem todas as coisas que eu também tenho. Tem frustrações, tem medos, tem momentos que não entende naquela hora. Mas a Bíblia diz, o que eu faço hoje, você não entende hoje, mas vai entender amanhã. Amanhã você vai entender o que Jesus tem com você. Amanhã você vai entender que Jesus te chamou para levar boas novas aos necessitados. Isaías, capítulo 61, versículo 1. Eis que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, que me ungiu para pregar boas novas e para levar boas novas aos necessitados. Foi para isso que o Espírito Santo de Deus me ungiu e ungiu você. E que nessa noite o Senhor Deus possa mostrar para você, mediante essa palavra, que tem coisas que acontecem na nossa vida que são menos importantes do que aquilo que o Senhor Jesus tem para nós, da chamada que Ele tem para nos enviar, porque naquela cidade havia pessoas que necessitavam também receber aquilo que eu e você recebemos. Aquilo que eu e você recebemos de Deus, que é a salvação para a nossa vida, que é a palavra de vida, que é um futuro brilhante que Ele tem nos prometido. Tinha pessoas também que necessitavam também de participar daquilo que o Senhor Jesus já havia feito comigo e com você. E quando Deus nos dá algo bom, é necessário que a gente pense que as pessoas também precisam provar algo de bom que aconteceu na nossa vida. E o amor verdadeiro é este, que nós levemos a palavra do Senhor e mostramos a Ele também que há um Deus que ama eles da maneira que nos ama também. Por isso, nessa noite, fique com essa palavra, que o Senhor Deus te ama, da maneira que você é, da maneira que eu sou, da maneira que você está nesse momento aí, muitas vezes triste e angustiado dentro da sua casa, por situações que têm acontecido, por coisas que têm acontecido nas nossas vidas, que nós não esperávamos que iria acontecer. Muitas vezes, por coisa que nós achamos que estamos presos, estamos presos dentro de casa, mas a palavra de Deus não está presa. Você também não está preso, você é livre. Você apenas está preservando a sua vida e de quem você ama. Porque quando se ama, a gente age da melhor forma possível para que aquela pessoa não pague por algo que depois venha nos entristecer. Continue obedecendo a palavra de Deus, obedecendo as regras que foram ditadas, porque Deus se alegra disso. Continue na sua casa, orando ao Senhor, junto com a sua família. Continue falando para alguém também que você possa falar, levando a ele esperança e levando para ele boas novas de paz, que foi para isso que o Senhor levantou a Jonas. Jonas foi enviado para falar para aquele povo, para que aquela cidade mudasse, para que aquela cidade fosse uma cidade verdadeiramente, uma cidade restituída, uma cidade que pudessem adorar o Senhor, porque ali havia um Deus, e o símbolo daquela cidade, de Nínive, era um peixe. Mas nós sabemos que quando as pessoas não conhecem a Jesus, adoram, porque não conhecem Jesus ainda. Mas a partir do momento que tem um encontro com Jesus, nunca mais esquece de tão grande amor que Ele nos ofereceu. Que nessa noite você possa entender a palavra e possa seguir com a chamada do Senhor. Porque uma planta não vai nos segurar de levar aquilo que Deus tem para a gente levar para alguém que necessita ouvir a voz do Senhor. Você é porta-voz, você é embaixador de Cristo, você é co-herdeiro com Cristo. Por isso não se sinta abatido dessa forma, não fique cabisbaixo assim, mas acredite que Deus tem algo novo para nós. Deus tem uma trajetória nova para nós e uma trajetória de vitória. Nós estamos seguindo para um alvo e este alvo é o que nós devemos prosseguir e acreditar, assim como o Senhor enviou a Jonas, nós também somos enviados e nós iremos em nome do Senhor e as coisas mudarão, porque o Senhor é Deus de mudança. Nessa noite, acredite nisso, receba essa palavra em nome do Senhor Jesus e creia que Jesus Cristo vai te enviar, porque este não é o fim. Acredite, não pense que tudo parou e que tudo acabou e que nada vai acontecer, porque o Senhor Jesus está dizendo assim: o Senhor trará boas novas para nossas vidas, algo de bom que venha nos alegrar da sua parte, assim diz o Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu convido você
para orar, para agradecermos por essa palavra e que nós possamos, irmãos, ser portadores de coisas novas e de maravilhas do Senhor para esse tempo que precisa de coisas novas e de algo do céu para mudar as suas vidas. Que nós sejamos corajosos e fortes em nome do Senhor. Amém? Eu convido você para orar nessa noite, em nome do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, Jesus amado, te agradecemos pela palavra, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos guardado. Pai querido, pela tua palavra, Senhor, pela tua unção, meu Pai, derramada em nossa vida. Senhor Jesus, pelo teu cuidado inexplicável, pela tua verdade que tem sido derramada sobre nós e por todo o carinho, por todo o amor que o Senhor tem nos guardado e continuará nos guardando. Que a tua mão possa estar sobre a vida daqueles que te amam, daqueles que te adoram, daqueles também que estão por te conhecer, por aqueles que estão ouvindo e que querem, Senhor Jesus, participar desse algo maravilhoso que o Senhor tem para derramar, por esse avivamento que logo virá sobre a tua igreja. Nós já te agradecemos em nome do Senhor Jesus, que nessa noite o Senhor possa dar uma noite de paz e abençoada na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.